Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão vendo, então cada lugar do mundo pode ser um horário diferente. Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos das cartas de Cristo. Estamos na carta 1. Quem caiu aqui de paraquedas, gente, tem as resenhas desde a primeira página, tá? Tem playlist aqui no canal para vocês poderem entrar diretamente no local pretendido, né? É melhor começar do começo. Quem pegar aqui no meio do caminho não vai conseguir entender bem. Mas, ó, já estamos na página 11. E até aqui foi muita coisa que a gente já conversou. Então, quem não tiver visto os outros vídeos, gente, entra nas playlists aí que eu tô deixando tudo separadinho, tudo arrumadinho pra vocês com todo o meu carinho, tá bom? Uma coisa muito boa, é uma sensação maravilhosa estar fazendo aqui esse trabalho, estudando com vocês, crescendo com vocês e também passando alguma coisa que eu tenha entendido a mais para vocês. E também quero ouvir de vocês o que vocês possam ter entendido de diferente de mim. Estou aberta às nossas resenhas aqui, às nossas discussões sobre o assunto, tá bom? Eu vou voltar aqui um parágrafozinho só pra gente poder colar esse vídeo no vídeo anterior, tá bom? Então vamos embora. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra, da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era sólido. Comentáriozinho aqui já vai de cara, a gente começando com comentário. Gente, aqui Jesus começa a abrir os nossos horizontes, a nos ensinar sobre física quântica, tá? Eu estudo física quântica já há alguns anos, mas com as cartas, gente, isso se expandiu muito para mim. E às vezes eu faço algumas colocações para minhas amigas mais próximas e elas não acreditam, elas não entendem, mas eu ainda assim eu bato o pé, não que eu seja dona da verdade, mas porque eu já consegui compreender isso. Essa frase aqui, eu percebi que nada era realmente sólido, Jesus está confirmando totalmente aquelas teorias que as pessoas gostam de pôr nos filmes, que nós vivemos numa Matrix. Porque realmente nada é sólido. É tudo projeção da nossa mente, entendeu? E tudo só existe porque a gente acredita que existe, a gente bota o nosso foco nisso, né? A física quântica, vou falar prega porque é difícil de... Uma das leis da física quântica, uma das coisas que a física quântica afirma é que nada existiria se não existisse um observador. Quer dizer, se não existisse alguém olhando para aquilo, aquilo não existiria. Se nesse segundo todas as pessoas do mundo, entendeu? Todas parassem de prestar atenção e não acreditassem mais que existisse o Camaro amarelo, por exemplo, ele iria desaparecer do universo, do nosso universo, no caso, da nossa Terra. Por quê? Porque o Camaro amarelo só existe porque existe um observador. Alguém pensou nele, criou e as outras pessoas começaram a olhar, ele começou a se multiplicar. Mas isso também, gente, é tão complexo. Não vou deixar vocês mais confusos aqui com as minhas teorias, com as minhas colocações, na verdade não minhas, mas de outros. E vamos continuar com a leitura das cartas, senão a gente vai se baralhar toda. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir, e muito mais tarde eu descobri que os meus pensamentos, fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudança no cintilar das partículas. Acabei de falar isso, né, gente? Sem um observador, não existe. Então, aqui os pensamentos dele, fortemente impregnados com convicção, poderiam fazer mudanças no cintilar das partículas. Quer dizer, na formação das coisas, entendeu? O pensamento dele com o sentimento, com a observação, mudava a forma das coisas, certo? Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Tá vendo como que eu acabei de falar tem todo sentido? Não sou eu que faço essas teorias, tá, gente? Isso é estudo. Foi naquele momento que eu compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença.
E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão e consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Nós mudamos tudo, tá? Ao nosso redor. Vamos aprender a fazer isso e vamos mudar a nossa realidade, gente. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestado em estado de consciência. Diferente. Nossa, eu fico tão entusiasmada que eu acabei de falar isso para vocês. Tudo estava manifestado em estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Quer dizer, o pensamento com o sentimento, com emoção, ele muda as formas. É por isso que a gente, estudando aqui, a gente afirma, gente, que nós criamos a nossa realidade. Por quê? Porque é o nosso pensamento, sentimento, certo? Emanação, forma pensamento, desde o começo aqui do canal que a gente tá falando sobre isso. Portanto, toda forma exterior era uma compreensão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer, isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas. Mente universal divina. Tudo aquilo que ele estava vendo era Deus. Deus se movendo. Por isso que eu falo para vocês assim, ai, Deus não existe. Quando eu falo isso, gente, eu quero dizer que não existe um ser, um homem com aparência humana, mas existe uma teia energética que envolve tudo, penetra tudo e está em tudo. E é a mente universal divina. É extremamente inteligente e criativa. Isso é Deus, que cria sempre o tempo todo. Mas além, a consciência era a vida, e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Respondendo aqui, gente, a pergunta da Verena, é uma das minhas amigas, ela perguntou aqui por que as pessoas acreditavam, no meu vídeo anterior eu disse que Maria foi concebida, né, foi fecundada por um homem, pelo pai de Jesus, e não por Espírito Santo. Aí ela, por que era tão fácil, assim, das pessoas acreditarem nessas coisas, assim, e tal. E aí, resumindo aqui, a pergunta dela tá aqui nos comentários do canal, é só vocês ir lá e ver, tá? Vamos interagir, gente. Não fico esperando que eu diga tudo aqui pra vocês, não, mas resumindo. O que acontece, né, Verena? Eles não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de uma forma individual. Quer dizer, eles não acreditavam em seres abstratos. Eles queriam colocar Deus como um ser humano, entendeu? Então, para eles serem ludibriados por uma mentira dessa daí, pessoas que não entendiam sobre ciência, fecundação, eles não sabiam praticamente nada, eles não sabiam que existiam células. Eles não sabiam que dentro do nosso corpo algo se move o tempo todo, né? Então, que são as células, que são nossas partículas. Eles não sabiam disso. Então, é muito fácil de ludibriar pessoas desse grau de inteligência, de expansão de consciência. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo. Olha, tá vendo? Tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano aqui, ó. Criaram um Deus, tinha que fazer com todas as características humanas e positivo e negativo. Senão, não tinha como eles acreditar, certo? Não conseguiam também acreditar, gente, num Deus totalmente bondoso e só criador. Eles queriam que Deus julgasse e condenasse, ó. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Como eu te disse, Verena, mais fácil de ser manipulado, entendeu? Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que deveria reescrever as Gênesis assim: antes da criação,
era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro das formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. Aves sobrevoando as árvores e animais passando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e as árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos a chamariam de células, certo? Jesus foi o primeiro a descobrir que existiam células, né? Em um espírito de total harmonia com a operação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos, e o aspecto exterior das entidades vivas e complexas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que, sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade de diminutas comunidades e entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. É mesmo fantástico, né, gente? Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Desde a menor entidade célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e os desígnios da criação. Assim que esses planos e desígnios eram, na verdade... Ai, gente, me perdi, desculpa. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significava uma forma especial de consciência. Gente, aqui nesse negócio aqui dele falar palavra, me fez lembrar da Bíblia, da Gênesis, né? Olha pra você ver, eles deturbaram, mas algumas coisas ainda ficou, né? Eles falam assim na Bíblia que Deus falou que soltou a palavra, né? E que se faça sol, e que se faça terra, e que se faça animal, humano, não sei o quê. Então foi assim, acaba que algumas coisas eles captaram e deixaram na Bíblia, né? Porque aqui Jesus tá falando a mesma coisa. A palavra foi que fez a criação das coisas, né? Assim, a palavra original da consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra, e portanto o padrão da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste poder supremo criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta, que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta? O tronco da árvore, as folhas, as flores, os frutos, os insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a fonte de toda atividade e inteligência no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Extraído, gente, quer dizer, nós saímos, né? Nós somos partículas divinas. Nunca se esqueça disso. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais.
Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possuía uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, árvores e homem foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características claramente observadas no processo da criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e conscientes, não, são constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são as seguintes. Eu as traduzo para o tempo presente porque estes princípios são eternos. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, portanto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. Gente, às vezes a gente lendo isso aqui e observando a vida em geral, a gente não tem o hábito de dar valor às coisas que são essenciais. Olha, o leite materno aqui dentro dos seres vivos. Ah, beleza, o homem ele é inteligente e ele vai no supermercado e compra uma lata de leite pro filho dele. Tá bom. E o cãozinho de rua? E o gato? Certo? É nesses pequenos detalhes que a gente vê a grandeza do nosso Criador, que criou seres para se amarem, se reproduzirem e dar continuação das suas espécies, cada um no seu ritmo. E ali o leite materno dentro da mãe garante que a espécie vai ser salva. Entendeu? O bebê, ele mama na mãe, mesmo a mãe com fome, a mãe ainda consegue, né, produzir leite pro filho. Ela tira dela para dar para ele. Entendeu? Quantos cãozinhos de rua que a gente vê aí doente, sofrido e tá lá amamentando o filhote, certo? E aquilo ali a gente vê Deus dentro daquela criatura, gente, sabe? Só que isso é tão comum, é tão natural que a gente esquece de agradecer essas pequenas coisas. Às vezes eu vejo as pessoas muito tristes, reclamando, e aí eu olho para ela e penso, peraí, você anda, vê, fala, tem consciência, você cuida da sua própria vida, você vai ao banheiro, né, você trabalha e tal, mas como assim você não tem o que agradecer? Você tá tão para baixo, você tá tão triste que você não tem o que agradecer. É um minutinho que a gente para pra pensar nisso, que a gente vai ver o tanto de coisa que a gente tem pra agradecer, gente. Vamos botar a cabecinha pra pensar, meu povo. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual. Mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. A gente tem mesmo, gente, o nosso corpo, ele trabalha para nos curar, né? E tal. Lógico, tem pessoas que têm doenças que não vai conseguir curar. Ela vem aí de milênios, né? Perfurando todos os corpos espirituais, até enraizar no físico e ficar impregnando ali em tudo. Então é mais difícil de curar. Mas pensa bem, você faz um cortezinho ali na cozinha, rapidamente, seu corte se cura em 2, 3, 4 dias. Então a natureza do poder criativo é cura.
Nós não estamos falando aqui de doença enraizada há 500 milhões de anos, tá? Estamos falando de proteção e cura ali, certo? Que é o correto, que é uma coisa feita agora e não de coisa milenar. Vamos prestar atenção nisso para não confundir as coisas. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas quando estava no deserto, via a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma. À medida que as plantas, aves e animais estavam sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica da satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagens e plumas, para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos, a sobrancelha protegerem os olhos do suor, as pálpebras e os cílios protegerem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Parece tudo tão normal, tão natural, mas para um pouquinho para ver a criação. Olha aqui esses pequenos detalhes que ele está falando. Se a gente não tivesse a sobrancelha e os cílios para proteger os olhos, como seria, gente? Certo? São nesses pequenos detalhes que a gente se vê. Aí sim a gente vê Deus em si, entendeu? E não aquele ser supremo lá em cima chicoteando todo mundo. Até as unhas, gente. Se a gente não tivesse unha, tivesse só carne aqui, a gente ia viver se machucando. Pensa nisso. Pensa nos detalhes. Nossa, é muito grande. Essas cartas são incríveis demais. Elas nos botam para pensar. Elas nos chamam a razão, a compreensão. De parar de só ver coisas materiais e querer coisas materiais e não prestar atenção em tudo de maravilhoso que a gente tem, né? Se a gente parar para pensar em tudo maravilhoso que a gente acorda de manhã, abre o olho e agradece, fala, opa, peraí, eu tenho olhos para ver. Eu posso me levantar e ir lá no banheiro fazer meu pipi de boa, porque eu tenho minhas pernas, meus pés, força para levantar da cama. Então, gente, vamos agradecer, viu? Esse poder criativo aí que é Deus, que nos guarda o tempo todo. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos, olha o que eu acabei de falar, nesses atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somado ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz. Acorda de manhã, gente, e fala assim, ó, Deus faz tudo para mim o tempo todo. Tudo para mim o tempo todo. E não deixa aquela crença que está enraizada no seu coração de que Deus é intocável e que você não pode pedir o que você quiser, não, porque é possível. É uma fonte de que cria. Não te julga, tá? Não te julga. Fala assim, mas você já tá me pedindo coisa de novo? Isso é característica humana, certo? Para Deus a gente pode pedir tudo, porque é uma fonte inesgotável de criatividade, de amor. E Ele nos dá tudo que a gente precisa, viu? Confia nisso. Livre do estresse que teriam experimentado homens e animais. Se não tivessem sido proporcionado... Ai, vamos voltar um pouquinho, porque eu começo a falar e fecho até os olhos, gente, me perco, viu? Estes luxos físicos somados ao desenho dos corpos foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Luxuosos mesmo, viu? Maravilhosos. Ó, amo minhas unhas.
Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam um agradecimento. Isso mesmo, gente. Gratidão, meu Pai Criador. E tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez, ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento. Pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para experimentarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, dedos, pés, que lhes permitiam deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu me emociono com essas cartas, gente. Para e pensa em tudo isso que ele falou aqui. A gente fica tão enraizado assim em preocupar em pagar conta, em preocupar em trabalhar, em fazer coisas assim aqui do mundo e não deixa o nosso pensamento vagar para agradecer esses pequenos detalhes. Vamos começar a fazer isso, vocês vão ver as coisas se expandirem assim ao seu redor e vocês vão perceber que você não tem que lutar e matar um leão por dia, não, gente. Não tem necessidade. Ele fala isso nas primeiras palavras dessa carta aqui, ó. Vocês não foram feitos para sofrer. E isso é muito verdade. Quando você acreditar nessa verdade, nossa, vocês vão ver o coração, a mente e o ambiente mudar. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo, inteligente e universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Essa é a atividade do amor. As características inatas do poder criativo, inteligente e amoroso que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre impulsionado pelo amor. Eu acabei de falar isso aqui para vocês, gente. Você está vendo que às vezes eu posso ter um ar assim de arrogante, eu posso ter um ar assim de dona da verdade, mas não são palavras minhas, tá aqui. Tá aqui e assim, não é querendo colocar essas cartas como a nova Bíblia, porque ele mesmo fala que não é isso que ele quer. Mas para quem acredita na espiritualidade, sabe que uma escritura dessa aqui só pode ter vindo de um ser muito supremo, muito superior, muito inteligente, porque faz muito sentido. E no decorrer da leitura vocês vão ver gente que responde todas as nossas perguntas, todas possíveis. Então não para de estudar, gente. É bom demais, gente, saber da verdade. Bem dita aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que é isso que eu sinto. Liberdade. Ele trabalha para nós, em nós, por meio de nós, né? Seu trabalho é sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos, cabelo. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para os seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda essa atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário,
já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Gente, aqui, ó, nesse pedacinho que eu li agora, ele tá falando aqui que a única diferença que existe entre as células é que cada uma, os grupos são comandados para cada uma fazer um trabalho diferente, certo? Só que todas elas são impulsionadas pelo poder criativo e pelo amor. Por isso que as células trabalham junto e constroem um fígado, trabalham juntas, constroem um coração, certo? Desde o momento ali da concepção, vai formar todo aquele serzinho. Quando é uma planta, a sementinha, já viu coisa mais linda? A sementinha debaixo da terra, aí ela brota, nasce aquilo ali, as células estão trabalhando em conjunto e motivadas pelo amor. Diferente de quando o homem vai fazer coisas físicas, coisas terrenas. A maioria, ó, disputa e discórdia. Fui levada a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. Quer dizer, né? As disputas continuam. As células trabalham harmoniosamente, os homens não. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência na Terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de conhecimento. Todo esse fenômeno faz parte da grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende por além deste mundo visível. Nossa, gente, ele acabou de falar que a gente vive numa Matrix, tá vendo? Que nós somos um espelho. Ó, a nossa Terra aqui, ó, é um espelho do mundo espiritual. Só estudando pra gente entender. Vamos continuar pra gente entender mais, né? A característica inerente ao poder criativo inteligente é amoroso e é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida, uma estação de crescimento levando a uma estação de manutenção e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas, a nada do que é criado e vive é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas e nos seres vivos. Gente, aqui nesse pedacinho, eu quero até aproveitar para comentar com vocês essa frase aqui, ó, bem aqui. Nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. Aqui eu quero colocar uma questão que poucas não, na verdade, graças a Deus, agora muitas pessoas acreditam que é a reencarnação. Nada é permitido extinguir-se, gente. Então, como que poderia existir evolução se a gente não tentasse de novo, né? Quando a gente morre, muita gente acredita que a gente dorme até o juízo final, tá? Beleza, juízo final. Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Ok, vamos supor que seja assim. Eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Quem que você conhece que vai pro céu? Porque eu não conheço ninguém. Eu não conheço uma pessoa que tá pronta para ir pro céu, no caso. Certo? E como que essa pessoa que não vai pro céu vai queimar pro resto da eternidade no inferno, se eu acredito num Deus bom e amoroso e justo, que não julga, que não condena? É incoerente, entende? Então, a reencarnação nada mais é que você comete um monte de erro,
você morre, larga aqui a casca, né? Larga o casulo igual uma borboleta e voa para o plano espiritual, certo? Chegando lá, obviamente, tem uma organização, porque nada tá solto no universo. E aí eles fazem mais um programa para você. Fala assim, olha, oi Juliana, você não conseguiu, né, crescer o quanto você poderia. Você tem potencial para ir mais além. Volta lá e tenta de novo. Aí vai todo um processo para se produzir novamente um corpo físico para você, acoplar o teu espírito e tentar novamente. É só isso, gente. Eu não entendo por que tanta gente fala que não existe reencarnação, porque não acredita nisso, sendo que não tem nada de sobrenatural nisso. É igual o mandruvá vira borboleta, certo? O espírito vai virar anjo um dia. Vou falar essa palavra para vocês entenderem melhor. Não acredito nesse negócio de anjo. Vocês sabem como é que eu sou cética em algumas coisas. Mas nós vamos evoluir a um ponto de nos tornarmos tão limpos, tão unidos ao Criador como Jesus. Jesus passou pela nossa jornada. Vocês acham que não? Você acha que ele nasceu santo? Ele cresceu, ele não sofreu, ele não trabalhou pro crescimento dele? Claro que sim, sabe? Só que também não vem ao caso ele ficar aqui expondo nas cartas dele quantas existências ele viveu, criando polêmica, quando ele foi quem, quando ele foi não sei quem, quando ele foi imperador, quando ele foi... Ele não vai fazer isso, gente, obviamente, que não vai criar essa polêmica. Mas é claro que Jesus nasceu como nós. Nasceu assim, né? Foi criado. Ele foi criado meio neutro, como eu já expliquei para vocês, e o ego tomou conta, errou, pecou, se recolocou no caminho certo e voltou pro Criador, como se diz, resumidamente, né? Então, voltando ao assunto da reencarnação, gente, para pensar nisso. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui lendo as cartas de Cristo e vendo esse canal já acreditam, mas eu tenho certeza, gente, que vai chegar novatos, que vai chegar gente cética, que vai chegar gente que não acredita em nada, que não acredita nem mesmo em Deus. Só que aí eu quero também que essas pessoas comentem aqui. Se você não tem a chance de se redimir, de tentar novamente, nascendo em um novo mundo, não precisa ser a Terra não, tá, gente? Porque eu ainda não entrei nesse assunto não, mas eu acredito em 500 milhões de mundos espalhados pelo universo. Não necessariamente na Terra, a gente tem que nascer de novo, a gente não pode ficar parado, nada fica estacionado, porque senão não cresce. Entendeu? Se você botar uma sementinha num pote e aguar ela, ela vai crescer, nada fica estacionado. E se ela não crescer e vier a apodrecer, ela vai se tornar adubo. E do adubo vai nascer bactéria, e da bactéria vai nascer outro ser, nada fica estacionado. Ok? Então, gente, a reencarnação é um fato, é um presente e gente, uma coisa que ajuda na evolução. Que, na verdade, ajuda não, é essencial. Não existe evolução sem reencarnação. Palavras de Jesus, que foi deturbada, mas eu não sei se foi bem assim que ele disse. Ninguém encontrará o reino dos céus se não nascer de novo. Ponto. Agora, põe aqui nos comentários para mim as opiniões de vocês. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, vocês já viram que tem mais de meia hora, né? Mas sempre vai ter esses vídeos e esses comentários aqui para vocês. Você gostou? Se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, comenta aqui pra gente trocar ideia, deixa uma curtidinha aí, ajuda esse canal, subir. Um beijo, gente, de luz, tá? Até o próximo vídeo e tchau!